A gente combinou para se encontrar hoje aqui para falar sobre um assunto muito pertinente ao inverno. É fato que o inverno, que é o que eu estou me referindo, ele é muito mais comum no sul do país do que para a parte norte, mas mesmo assim eu já peguei bastante frio em diversos estados brasileiros que não é comum ter inverno, aqueles invernos frios como é no sul do país, São Paulo, Centro-Oeste, né? Já peguei bastante frio também no Rio de Janeiro. É característico dessa época mesmo do ano as temperaturas serem mais baixas e por uma questão de conforto, porque vamos falar sério, é bom pra caramba, a gente toma banho de água quente, aquela água bem quentinha, aquele vapor que nem tá aqui do chuveiro, que o chuveiro depois parece escorrendo tudo, as paredes, os azulejos e tal. O banho quente, ele é reconfortante, ele acalma a dor, ele é uma delícia. Vamos falar sério que banho quente é uma delícia, uma banheira quente é uma delícia, uma ducha quente é uma delícia. Só que a pele humana não consegue lidar muito bem com a água quente. Então, o que a gente vai conversar e o que a gente vai ver é água quente e pele humana, e por que não também a dos próprios pets, né, dos nossos amigos, os cachorrinhos, os gatos, os animais domésticos que a gente tem, por que não dizer ou não estender também esse assunto para eles? A pele humana, ela não tem uma estrutura adequada ou uma estrutura compatível com água quente. Então, para mostrar o porquê isso não combina, o porquê a água quente, de certa forma, é prejudicial à pele, eu não estou dizendo ao corpo humano. O calor é muito bom para o corpo humano e a gente precisa de calor também, até porque a gente perde muito calor para o meio ambiente e a gente começa a ficar com frio. E o banho quente é uma forma de você recuperar essa temperatura corporal. Mas a pele em si, ela não tem uma boa adaptabilidade à água quente. Nós vamos ver isso, então, histologicamente e fisiologicamente, por que essa talvez incompatibilidade, vamos pensar desse jeito. Vamos tentar mostrar o que a água quente faz com a pele humana. E aí talvez a gente consiga entender com mais riqueza de detalhe histológico, né? O porquê a água quente faz tão mal para a pele, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que perceber e compreender é que a pele, para ela apresentar essa característica de, vamos botar, porque não a palavra saúde, né? Uma pele saudável, que ela é hidratada, é elástica, é macia, é sedosa, isso só acontece porque ela está hidratada, porque senão ela se torna áspera, né? E por que ela consegue manter esses índices de hidratação? Porque nós temos uma barreira, né, que chama-se barreira epidérmica, barreira córnea, é a composição do extrato córneo, que vai fazer com que a água permaneça no interior da epiderme e até mesmo no interior da derme numa quantidade ideal, claro, desde que eu abasteça essa pele com água. Mas é isso que faz essa sensação de maciez, de elasticidade na pele humana. Isso é a hidratação. Na verdade, a hidratação ela só existe porque existe uma barreira contendo a água dentro da pele. E se a gente for observar bem e for compreender essa histologia toda, nós vamos compreender a presença dos lipídios e a importância dos lipídios, todas as formas dele. Então, desde as glucosilceramidas, as ceramidas, os esfingolipídios, que são partes essenciais na composição dessa grande família dos lipídios que estão na pele, lembrando, né, que água e óleo não se misturam. Então, quando a gente fala dessa família, dessa riqueza dos ácidos graxos, dos lipídios essenciais à pele, eu vou estar me lembrando que é como se fosse o óleo. E a água que está na pele, que também não é água, é outros elementos, é o fator de hidratação natural e outros constituintes, né?
porque eles não vão se misturar. Então, quando o lipídio está ali, ele não permite que a água interna da pele evapore, né? Então, é muito fácil de entender, subjetivamente, vamos pensar dessa forma, não numa forma científica, né? Porque nós vamos tentar ver isso de uma forma científica, de uma forma acadêmica, mas é muito fácil de entender. Se você pegar uma panela que está cheia de gordura, um prato cheio de gordura, um copo cheio de gordura, um talher cheio de gordura, é fato que eu consigo higienizá-lo, limpá-lo com uma eficiência melhor se eu estiver usando um detergente e estiver usando uma água quente. É claro que com água fria até eu vou dar conta, mas daí a força do detergente vai ter que ser maior, né? O surfactante que está dentro desse detergente tem que ser maior. Agora imagina o teu corpo debaixo de uma ducha de água quente e você usando um detergente, vamos pensar um sabonete, e esse sabonete ser composto de um surfactante forte, agressivo, do tipo do Lauril, né? Então, isso é uma bomba relógio, é uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Então, existem pessoas que demoram muito mais tempo para apresentar esse tipo de sensibilidade negativa ao banho de água quente, como tem aqueles que acabam apresentando já na primeira semana do inverno, quando começou a tomar duchas muito quentes e se ensaboar e às vezes até se esfregar com um pouco mais de força. É fato que a pele vai sofrer e vai apresentar características de peles atópicas, peles desidratadas, com prurido, com eritemas, a pessoa fica se coçando, tal. Então isso é a destruição, a ação surfactante do detergente associado à água quente, destruindo essas lamelas de todas essas famílias lipídicas, vamos pensar assim, permitindo com que a água interna também seja perdida para o meio ambiente. Então vai baixar o nível de hidratação e com isso vai acabar desestruturando um monte, vamos pensar assim, um monte de proteínas essenciais à pele que estão tentando controlar a velocidade de turnover, bem como a descamação da pele. E aí a pele começa a se tornar escamativa, inclusive podendo piorar começar a aparecer, né, atopias de pele que durante o verão praticamente estão mais calmas, né? Então, as dermatites pioram muito no inverno, a psoríase piora muito no inverno, a rosácea piora muito no inverno. Tudo por um dos fatores, não vou dizer que é o único, mas um dos fatores seria o banho de água quente. Aquele banho tão gostoso que a gente adora, mas que tem certos momentos que não deveria participar, não deveria fazer parte do nosso dia a dia. É claro que quem mora no sul do país sabe do que eu estou falando, sabe o que é água fria. Então, água fria, para nós aqui do sul, não é a água em temperatura ambiente. É uma coisa que parece que acabou de tirar do freezer, da geladeira, que se bobear, congela. Inclusive, tem cidades no Rio Grande do Sul e Santa Catarina que a água congela dentro dos canos. Até mesmo no Paraná tem cidades que acontecem isso. Tamanho a intensidade do frio. Aí é óbvio, eu tenho que aquecer a água, eu tenho que colocar o meu aquecedor para funcionar, para aquecer mais volume de água, porque eu também não morro congelado debaixo do chuveiro. Mas eu tenho que compreender, às vezes, por que os nossos clientes, os nossos pacientes pioram, fazem piora dos quadros clínicos e talvez até aqueles que não tinham nada, começam a apresentar efeitos colaterais e o banho quente está no meio dessa jogada aí. Então, na verdade, quando a gente pensa numa pele saudável, pensa numa pele hidratada, tudo isso está relacionado diretamente à umidade do extrato córneo, bem como a contenção dessa umidade para o interior, né? E isso quem compõe são os lipídios da pele. Eu fiz questão de colocar um artigo de 2021 para vocês verem como o assunto é extremamente atual, apesar dele já ser meio que, digamos assim, conhecido,
Tá, Ivone, eu sei que não é bom, mas nós estamos tentando mostrar para vocês a parte científica do porquê não é bom. Porque a gente que é especialista em pele, que é especialista em cosmetologia, tem obrigatoriedade de saber o que está acontecendo histologicamente e fisiologicamente com a pele para que ela reaja tão mal aos banhos de água quente que são tão gostosos, né? A gente fala dessa barreira, dessa capa córnea, dessa função que a pele tem, que seria conter o que está dentro, fica dentro, e o que está fora não pode entrar. Essa é a função da barreira, de uma forma bem simples, né? Mas, na verdade, a gente tem que entender que essa barreira ela é proveniente de quatro... digamos assim, de quatro formações diferentes, né? Não é somente as células que estão, não são somente as células que estão ali que formam essa barreira. Eu tenho a formação química da barreira, então essa formação química significa que existe elementos iônicos ali, dando conformação química, por isso que a gente trabalha tanto com o pH, por isso que a gente trabalha tanto com o cuidado com substâncias abrasivas, queratolíticas, que são os peelings, vamos pensar assim. A gente toma tanto cuidado, apesar de ser usual no consultório a gente trabalhar com os peelings, mas a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, inclusive na anamnese, sabendo como o nosso paciente lava o rosto, lava o corpo, toma banho, tudo, porque no inverno a coisa é um pouquinho mais agressiva, porque aí eu vou ter a água quente e o surfactante do sabonete também agindo contra. A barreira física é a própria, digamos, conjunção de todas as células que a gente tem na epiderme, que no caso da capa córnea, são os queratinócitos que já se hidrolizaram e já assumiram uma identidade modificada, que a gente nomina histologicamente de corneócito, e eles conseguem, ou pelo menos deveriam conseguir, né, fazer essa compactação fazendo uma barreira física, porque ele é pura queratina. O queratinócito, ele tem, que é o basal, espinhoso e granuloso, ele tem uma imensa quantidade de líquido intracelular. Ele é uma célula entumecida de água. Por isso que eu disse, é o que se espera, que realmente seja, porque às vezes a pele está tão desidratada que até o queratinócito espinhoso e granuloso já não tem mais tanta água dentro dele. Mas o corneócito, ele só consegue ter aproximadamente 10% do peso corporal que ele tinha anteriormente em água. Então ele tem muita pouca água e ele depende desta água intrínseca, endógena dentro dessa célula, de uma hidrólise, de um fator de transcrição que a filagrina promove. Então é a profilagrina se transformando em filagrina e a filagrina produzindo o fator de hidratação natural, que praticamente fica doado para o corneócito para que ele continue ainda tendo água dentro dele. E a gente vai ver que não é só água, que tem mais coisas aí dentro. Tem ureia, tem aminoácidos que vão habitar o corpo desse corneócito. Então isso é a barreira física. E às vezes o nosso cliente, ele já não tem essa integridade de barreira física, porque talvez ele já seja portador de uma atopia, né? Já seja portador de um eczema, de uma psoríase, de uma dermatite, de uma rosácea, e aí ainda vem mais a água quente com o sabonete, que com certeza vai ter um surfactante ali dentro, para poder fazer a limpeza da pele, precisa desse surfactante, desse tenso ativo lá dentro, e vai destruir mais ainda. Tudo de novo, sendo agravado pela água quente. É claro que eu não estou dizendo que ninguém tem que começar a tomar banho de água fria no inverno, mas
talvez maneirar na temperatura que a água está atingindo, né? O ideal seria ficar lá nos 27 graus, 26 graus, mas de verdade, 26, 27 graus no inverno é frio pra caramba. A gente quer botar 42 lá no aquecedor, quando o aquecedor a gás que você consegue controlar a temperatura. Então, é complicado. A pele também, essa barreira, né, esse poder de barreira que a pele tem, também é capaz de colocar para a gente uma barreira imunitária. Essa barreira imunitária, essa imunidade que a pele é capaz de produzir contra agentes alergênicos, né? Ela pode ou não ser eficiente. Por quê? Porque muitas pessoas, na fase da infância, do nascimento, os primeiros anos de vida, não conseguiram formar essa barreira imunitária, não conseguiram fazer essa composição e tornar essa barreira imunitária segura e eficiente para a vida adulta. É o caso das atopias infantis, né? Então, uma criança, um bebê recém-nascido, ele não tem essa defesa imunitária, ele vai precisar construir isso. E, por vezes, ele não consegue. Então, são os bebês, são as crianças que possuem dermatites atópicas, as atopias ou dermatites de contato, né? Que não conseguem formar essa barreira imunitária e acabam entrando na adolescência e na fase adulta carregando consigo toda essa fragilidade imunitária. Então, são pessoas que vão sofrer ao longo da vida com eczemas, com atopias, com doenças de pele que são caracterizadas pela não, digamos assim, a não barreira imunitária que a pele é capaz de fazer, que ela é capaz de dar. Então, muitos autores dizem que isso é uma deficiência adquirida, né? O déficit da barreira imunitária, mas também tem um histórico genético de congênito, de ser genético, de ser a base do genótipo dele. Filhos de pais atópicos provavelmente serão atópicos também. Então é uma coisa um pouco mais complicada, mas eu tenho que saber que também a barreira da pele, essa conjunção da capa córnea, essa integridade de capa córnea, em conjunção também com o próprio manto hidrolipídico, ela existe para dar essa conformidade de barreira imunitária. E aí, a mais importante, talvez, do século XXI, que é o topíssimo aí dos top 10, né? A barreira microbiológica. Então, há uns anos atrás, não se falava muito em microbiota ou em microbioma, né? E os estudos foram avançando, até que grandes autores modernos, então são os autores de publicações já do século XXI, né? Conseguem mostrar para a gente a importância real da microbiota, da integridade de todos esses micro-organismos que vivem sobre a pele, né? Então, é fato que a gente sabe que água quente, água do mar e água clorada conseguem desestabilizar essa microbiota, conseguem provocar uma disbiose, que seria um desequilíbrio dessa harmonia que deveria estar havendo nesse mundo microbiológico que habita a pele humana. Então, essas 4 barreiras, na verdade, têm que estar em equilíbrio. E é óbvio, se você usar um sabonete com uma ação surfactante significativa, então um sabonete agressivo, um sabonete que tenha talvez ácido salicílico, um sabonete que o surfactante é o próprio lauril, com água quente, aí a vaca vai pro brejo. E ainda tem gente que usa bucha para tomar banho, se esfrega, tudo, tal. Aí não vai ter como essa microbiota suportar essa agressão que a gente está fazendo sobre ela. Lembrando que o motivo da gente estar aqui hoje, de estarmos aqui na próxima segunda-feira, é para falar da água quente. Mas olha o quanto a água quente consegue interferir na pele humana e
Piora mais ainda se a água quente estiver associada a um detergente, a um sabonete de grande ação surfactante. Então, cuidado com o que o cliente de você está fazendo. É muito importante você ter essa noção justamente na anamnese, para você compreender. Porque às vezes vocês mandam para mim, Ivone, eu estou com um paciente com uma atopia, estou com um paciente com psoríase, mas ninguém para pensar como que ele toma banho, qual é a temperatura da água, qual é o tempo de exposição no chuveiro, qual é o sabonete que ele usa para tomar banho. É muito mais comum, digamos assim, muito mais natural, a gente orientar a face. Olha, só lave o rosto com água fria, vamos usar um sabonete Sindet no rosto e o corpo é deixado de lado. E aí vem os problemas do inverno, agravados por causa da água quente e do sabão, do sabonete, do detergente que está sendo usado. Essa foto aqui, esse desenho da Eucerin, eu uso praticamente em todos os cursos que eu faço. Ele foi transformado num desenho, nós desenhamos ele para colocar ele dentro de um dos nossos livros. Também, às vezes, eu fico me perguntando qual livro que é, não consigo me lembrar. Eu acho que é o Cosmetologia 1 ou o Peeling, não sei, não lembro. Toda vez que eu vejo o desenho, eu fico tentando me lembrar em qual livro ele está e eu não consigo, peço desculpas. Mas quando eu uso em momentos assim, públicos, vamos pensar, eu gosto de dar crédito ao Eucerin porque o desenho é deles, né? E é um desenho extremamente fácil de entender, de o que seria essa barreira. Então, na verdade, a barreira que a gente tanto fala, integridade de barreira, é toda esta composição aqui da camada córnea. Então, ela pega desde o manto hidrolipídico até as camadas mais profundas da córnea, aonde eu tenho uma quantidade bem maior dos lipídios essenciais à pele, que a gente poderia dizer que são as ceramidas, as glucosilceramidas, os esfingolipídios, os ácidos graxos essenciais, ácidos graxos livres. Então, é onde tem a maior concentração. Justamente por quê? Porque a água que está aqui dentro, então, o nível de hidratação da basal espinhosa e granulosa não vai conseguir fazer o que a gente chama de perda de água transepidermal. Por quê? Porque a quantidade dos lipídios está íntegra, está ocluindo as lamelas aqui entre os queratinócitos. Então, esse cinza aqui é um queratinócito e vai proteger da perda dessa umidade, dessa quantidade de água ideal que a epiderme deve ter e que já é pouca, é pequena. Então, isso é a barreira, isso é a integridade de barreira. E quando a gente usa um sabonete com ação surfactante, com uma ação de detergência grande, associado à água quente, que é o ponto X do nosso tema aqui, é fato que nós vamos começar a perder essa riqueza dos lipídios da capa córnea, né? Por causa da ação surfactante que vai ter ali, da ação de detergência que vai ter ali, e nós vamos perder, tá? Estava falando, eu acho que aí é uma redundância, mas é o que eu preciso que vocês acompanhem e entendam, que o banho de água quente é bom e faz bem para o corpo, mas para a pele ele não é legal, né? Principalmente quando ele está associado ao detergente, ao sabonete que vem formado, que está elaborado com surfactante agressivo. A gente sabe, por literatura, que o lauril, ele é um dos surfactantes mais potentes que existem e mais baratos também, né? Ele é muito barato. E aí, o que a indústria pensou? Poxa, por que eu tenho que colocar um outro surfactante que é mais caro e eu tenho que colocar em quantidade maior, então vai ficar mais cara ainda a fórmula, se eu posso colocar só um pouquinho de lauril, que ele já vai ter a detergência que eu quero? É isso que eles pensaram. Mas talvez nessa construção de pensamento eles nunca pensaram exatamente em quem vai usar.
E qual é a temperatura da água que vai estar sendo usada para tomar esse banho? Então, essa parte, quem vai usar e a temperatura da água de quem está usando, somos nós quem temos que qualificar. Então, é tipo assim, não é que não se pode usar o Lauril. Pô, tem gente que não faz nada com a pele, mas tem as pessoas com peles mais sensíveis, os atópicos, né, que não podem usar Lauril de jeito nenhum, porque vai piorar a condição de pele. Então, a gente tem que ficar atento a esse hábito comum, né, do banho, da higiene diária, né, que a gente adora tomar um banho de água quente no inverno, porque aquece, porque a gente dorme melhor, porque facilita o sono, ou simplesmente porque eu gosto de ficar enfiada debaixo do chuveiro daqueles bem... Parece que a gente sai até vermelha de dentro do chuveiro, porque realmente é reconfortante, porque ele aumenta a vasodilatação muscular e relaxa realmente a musculatura, mas a pele entra em sofrimento. Então, eu não posso esquecer que cada vez que eu repito esse ato do banho quente com o sabonete surfactante, com um surfactante do tipo Lauril, vamos pensar assim, e às vezes até com uma bucha para esfregar, aquelas buchas vegetais ou até mesmo as de plastiquinho, que tem as sintéticas hoje, eu estou destruindo toda as quatro barreiras que a pele tem e precisa ter, e isso vai facilitar a proliferação de bactérias indesejadas. Então, às vezes, vocês mostram para mim, Ivone, olha a foliculite no glúteo desse paciente, olha as pernas, tudo cheio de foliculite, olha as costas, cheia de acne, mas ninguém parou para perguntar como é o banho dela e se ela usa uma bucha, se ela usa um sabão, se o sabão tem Lauril, se a água é quente. É isso que a gente tem que começar a perceber. E não mais fechar esse conhecimento só em quadros de acnes ativas, que é onde mais a gente presta atenção. E face também. Vamos estender esse conhecimento para o corpo aí também, né? As infecções de pele, então, vão ser agravadas, aí muitas vezes são representadas por foliculites, piora das atopias, das dermatites, piora até mesmo da psoríase. Desidratações significativas, é fato que no inverno a pele da gente, quando a gente faz aquela atrito mecânico, assim, parece que vai sair uma farinha branca. Isso é pura desidratação causada pelo banho, pela água quente, né? E você vai ter como principal característica imediata o prurido. Tudo porque os lipídios, que são, digamos assim, essa grande família de lipídios que compõem a pele, é responsável por uma cascata, um evento fisiológico para chegar no momento que ele produz esfingosina livre. E a esfingosina livre é quem te protege do prurido. Então, se você começou a quebrar esse ciclo do lipídio, que vai ter que produzir esfingolipídios, ceramidas, os esfingolipídios, ceramidas e esfingosina livre, essa é a ordem, né? É fato que o desencadeamento do prurido vai estar ali. E normalmente, isso é a minha percepção, é o que eu vejo, a pessoa tem um prurido, ela parte para um corticoide. Ou até mesmo os corticoides-like, vamos pensar assim, que é o tacrolimo, né? Então, ele não vai tratar, quem vai tratar é a reposição de lipídio nessa pele. Então, eu acho que é muito importante a gente começar a entender a dinâmica da pele perante o banho de água quente, perante o inverno, o que acontece com a nossa pele durante o inverno, e o quanto é difícil manter os índices de hidratação durante, pensa assim, o inverno, talvez por causa do banho quente e dos sabonetes que a gente usa. Aqui seriam esses lipídios, então, que eu venho falando, essa riqueza de lipídios. Didaticamente, a gente sabe que 50% são as ceramidas, por isso que tem ativos na cosmetologia que o próprio nome é cerasomosides ou ceramidas, né? Cerasomosides, ele é riquíssimo em ácidos graxos, então ele repõe esse lipídio. É claro
que o cerazomosides é uma tecnologia para uma atopia grave, severa, né? Mas as ceramidas não, as ceramidas, o próprio... as manteigas são ricas em ácidos graxos, não precisa necessariamente ser as ceramidas, pode ser os ácidos graxos, né? Os esfingolipídios que estão dentro da cosmetologia, inclusive existe uma riqueza de bases cosmetológicas que são ricas em ácidos graxos, até mesmo nos ômegas, nos esfingolipídios, nos fosfolipídios. A própria base cosmética já é rica, então a gente poderia estar usando, eu digo assim, se eu não consigo tirar o banho quente do meu cliente, então eu vou repor e vou fazer ele usar um óleo pós-banho ou um hidratante pós-banho. Às vezes a pessoa tem preguiça de reaplicar isso todo dia, mas ou faz, não existe outra opção, né? Essa somatória aí de praticamente 95% das ceramidas, dos ácidos graxos livres, do próprio colesterol, da pele, e os outros 5% são outros N tipos variáveis de lipídios, são a composição natural da capa córnea, principalmente da capa córnea, no quesito que cada corneócito, porque, na verdade, cada queratinócito anteriormente também, ele vai mantendo essa característica, ele possui bicamadas lipídicas para quê? Para manter a água no seu interior, para não deixar ele perder a água. Quando a gente compara basal, espinhosa, granulosa e córnea, a gente percebe que a riqueza desses lipídios está muito maior na córnea do que na basal. Na basal é pouquinho e na córnea é muito rico. Por quê? Porque precisa proteger para não deixar a pele perder água. E aí vem a água quente do banho, desmonta tudo. Então, a gente tem que entender fisiologicamente o que está acontecendo para poder reconstruir e saber o que usar, o que buscar na cosmetologia, inclusive as bases da cosmetologia, para que a gente não erre, né? Que a gente tenha essa função de barreira da pele funcionando íntegra, com atividade biológica de proteção mesmo, porque aí você estaria reduzindo e evitando muitas das doenças de pele, muitas das doenças. Além de evitar a piora, você melhora, né? Muitas vezes a gente consegue controlar as atopias da pele somente com esse hidratante pós-banho, tá? A gente vê ali, então, a necessidade da gente ter o conhecimento sobre a composição dos sabonetes, não só dos faciais, mas dos corporais também. Lembrando que, por muitas vezes, essas pessoas lavam os cabelos durante o banho e esse shampoo também escorre pelo corpo, a não ser que você jogue a cabeça para frente e deixe escorrendo para lá. Mas a maioria das pessoas, ela entra no chuveiro e deixa o chuveiro correr em cima, ensaboa a cabeça aqui e deixa correr. Às vezes o surfactante está no shampoo, né? Às vezes ela está caprichando no sabonete, mas não capricha no shampoo. Então isso também ajuda nessa não construção de uma barreira íntegra, tá bem? Mais um artigo de 2021 chamando a atenção da mesma coisa para nós, né? É fato, então, que a gente sabe que os hábitos de higiene, a forma como nós tomamos banho, a temperatura da água que está sendo usada, o sabonete, a composição desse sabonete, são os principais fatores para desregular essa barreira e desregular a microbiota também. Então, de novo, mais um artigo aqui de 2021, falando sobre essa necessidade que é urgente na vida da gente, é urgente na vida da gente, né? Que me tornei um pouco redundante, mas que é urgente nós que trabalhamos com a cosmetologia, sabermos e dominarmos e interpretarmos e ter conhecimento do que ele está usando enquanto sabonete e da temperatura da água que ele está usando também. Então,
É importantíssimo conhecer as 4 barreiras, é importantíssimo compreender a barreira química, a barreira física, a barreira imunológica e a barreira microbiológica da pele. São 4 barreiras e as 4 barreiras sofrem quando você usa água quente e quando você usa um detergente ou um sabonete que o surfactante está ali para agredir. Então, tem muita gente que não acontece nada e tem aqueles que sofrem pra caramba e daí fica, ai, minha pele piora tanto no inverno. Tá aí o motivo, né? Os hidratantes, esse é um artigo de 2018, ele vem abrindo um pouco mais esse conceito da cosmetologia sobre um hidratante corporal, né? É claro que um hidratante corporal é diferente de um hidratante facial, a gente faz uma diferenciação muito grande, aquilo que se usa no corpo não se usa na face, né? E o que se usa na face talvez não seja o suficiente para o corpo. Os hidratantes corporais, eles devem ser substâncias ricas em lipídios, claro, de baixo peso molecular, então as bases podem ser, né, óleo-água, então ele é uma emulsão com peso molecular e lipídio menor, o ativo também é, mas se a destruição já está instalada, se a atopia já está instalada, eu vou ter que pesar a mão nesse lipídio, aí eu vou ter que aumentar o peso molecular dele, vou ter que aumentar o peso molecular também da base, eu vou ter que acabar indo para a base água-óleo. Lembra, quem fez o curso Persona sabe direitinho do que eu estou falando aí. O que é uma base água-óleo e o que é uma base óleo-água, né? Porque se você não recompor essa barreira lipídica da capa córnea, né? O que vai acontecer é que você vai perder água. A perda de água transepidermal, né? Você vai ter uma perda de água muito maior no inverno por causa da água quente do que no verão. Só que isso não quer dizer que no verão você não perca porque você foi à piscina. Não quer dizer que no verão você não perca porque você está tomando banho de mar, que daí vai destruir também. Mas o foco hoje é falar da água quente do inverno, tá? Então vamos pensar na água quente do inverno aí. Os autores aqui, eles dão ênfase, então, para essa alteração na hidratação, nesse aumento de perda de água transepidermal, como sendo um dos grandes motivos de que a adesão dos corneócitos não está mais sendo eficiente. Justamente porque existe uma teoria, que na verdade não é mais uma teoria, ela é a verdade, da década de 60, que se falava do brick and mortar. Então, brick and mortar seria a conjunção do cimento e do tijolo, como se fosse uma construção de uma casa. Os tijolos são os corneócitos e esse mundo dos lipídios, né, do espaço extracelular, da barreira epidermal, da barreira córnea ali, seria o cimento. Então, se essa conjunção dos tijolos e do cimento, ou dos corneócitos e dos lipídios não estiver em quantidade ideal, nem tampouco no distanciamento ideal, você vai ter descamação. E nesse momento, também agentes microbianos e alergênicos vão conseguir penetrar na pele. Então, além do prurido, pela falta de lipídio, pela perda de água, você ainda pode ter processos fúngicos ou até mesmo processos bacterianos, infecções, né? É aí que as feridas aumentam a sua digamos assim, a sua colônia bacteriana ali, e essas bactérias aumentam a sua virulência. Então, é a facilidade das infecções de pele, de feridas, que às vezes a pessoa era só ter usado um hidratante, né? E ter diminuído o prurido para não ficar se coçando, fazendo as lesões em arranhadura, que não teria infeccionado, às vezes, a perna. E muitas vezes, pessoas de mais idade, essas lesões podem levar a futuras ulcerações. Então, se a gente para e pensa, tudo começou
por causa dessa alteração de barreira. E a cosmetologia podia estar ali promovendo a saúde dessa pele ou prevenindo esse tipo de lesão, mas lá na frente, que daí a pele abre, a lesão fica gigantesca, ulcera, pode fazer um monte de caqueira na pele. Então, eu vejo a cosmetologia como um ajudante muito grande de manutenção de qualidade de pele, corpo mesmo, corporal mesmo, principalmente em membros inferiores, terço distal, que é onde nós mais temos lesões que são crônicas, principalmente as úlceras vasculares, as venosas, né? As úlceras arteriais não são tão comuns assim, mas elas estão aí também. É claro que a úlcera arterial não depende só de um nível de hidratação da pele, depende também de um fluxo sanguíneo arterial íntegro, que às vezes não tem. Mas as úlceras venosas poderiam, na sua grande maioria, serem evitadas, né? Porque você mantendo boa qualidade de pele, aquela grande concentração de gás carbônico, de hemoglobina desoxigenada que fica extasiado no terço distal do membro inferior do pé, lá no pé, não estaria afetando a qualidade epidermal, a qualidade dos queratinócitos, né? Então, pelo menos a epiderme a gente garantiria. Ela ia ter varizes, com certeza, mas não ia abrir uma úlcera venosa na perna. Isso já está mais do que comprovado, que a gente consegue, sim, manter qualidade de pele em pessoas mais idosas e também nos jovens, meia idade, a gente consegue fazer isso. Então, genericamente, vamos falar de uma forma bem genérica, o hidratante, ele é uma coisa, o que eu acabei de falar, ele é genérico. Quando você me diz, eu vou usar um hidratante, eu não sei o que você está usando. Então, quando você fala em hidratante da cosmetologia, é muito legal que você compreenda os ativos que tem ali dentro, porque muitas vezes essas formulações hidratantes, elas são só umectantes. Elas são somente superficiais, elas não conseguem aumentar o índice de hidratação mais profundo. Então, a gente tem que compreender que às vezes só a ação umectante não é o suficiente para recuperar clinicamente uma pele que já está irritada ou doente. Então, eu vou ter que entrar com ativos ali que também são da família dos hidratantes, mas que não tem uma mera função umectante. Por exemplo, quem tem uma mera função umectante? A manteiga de karité, ela é altamente umectante, mas ela não é hidratante. Então, se eu botar uma manteiga de karité, eu tenho que botar um outro ativo junto com ela, que tenha uma função hidratante e, clinicamente, consiga ter comprovação científica de que ela vai reverter o quadro de uma pele irritada e de uma pele atópica. Porque a umectação, na verdade, é o que recupera a barreira, mas não vai repor quantidade de água ideal lá dentro. Por isso que muitas vezes a gente sabe, pelo senso comum, que é muito legal você tomar banho, né? Estar com o corpo ainda úmido e passar um umectante na pele ou passar um óleo pós-banho. Justamente para quê? Para segurar, para reter a água do chuveiro na sua pele. E você consegue. Porque o umectante, ele é um retentor hídrico, ele consegue reter a água que o chuveiro, que a chuveirada te deu. Agora, se você não passa nada, você não passa essa ação umectante a hora que você sai do banho, deu 3 minutos que você se secou, a pele começa a fazer isso aqui. Por quê? Porque aquela água que umedeceu a tua pele vai evaporar numa velocidade absurdamente gigantesca, porque a água era quente e destruiu a barreira, as lamelas de lipídios que estavam para segurar a água lá dentro. Então, você tem a perda de água transepidermal. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento dos hidratantes, não somente de uma forma genérica, não somente de uma... eu vou passar um hidratante. Tá, mas o que é que tem dentro do teu hidratante? Qual base você está usando? Quem fez o curso Persona, nossa, tá anos-luz na frente, porque inclusive a gente teve depois, no final de junho, a live de finalização, e eu me lembro como vocês me perguntaram sobre o Xalifim, o Copazil, né?
Para quem não fez o curso Persona, vai ficar boiando, vai falar, mas o que ela está falando? Eu estou falando de bases que são terapêuticas e que conseguem clinicamente, elas, por si só, recuperar uma pele. Imagina se você ainda coloca um ativo que é recuperador dessa desidratação e um repositor dos ácidos graxos, dos ômegas que a pele precisa. Aí ninguém te segura, porque daí tu consegue fazer milagres, né? Aí o troço funciona pra caramba. Então, muito cuidado com a fórmula hidratante que você está recomendando para o teu cliente usar no home care durante o inverno, porque por vezes essa fórmula hidratante ela é somente umectante e na verdade ela tem que ser emoliente, ela tem que ter as ceramidas ou devolver ceramidas, ela tem que ter os outros lípides essenciais da barreira e ainda ter foco na hidratação da pele, não somente na umectação. Umectação, para você entender o que eu estou querendo dizer, umectação é bem característico daqueles cosméticos que a gente compra para passar na pele para fazer limpeza de pele. Então, ele aumenta o índice de umectação, facilita a extração de um comedão. Mas isso não quer dizer que ele repôs lipídio na pele de forma alguma, tá? Eu acho que entender que essa recuperação de barreira, o uso dos hidratantes corporais no inverno com água quente, ou vamos até estender então um pouco mais. Ivone, mas aqui é verão, aqui não faz inverno, ou eu tenho que pensar do mesmo jeito no verão. Pense, o que destrói essa barreira? Água quente, água do mar, porque é uma água salina, água clorada. Então, estamos falando só do natural. Agora, imagine se ela ainda usa bucha vegetal, sabão em barra com salicílico e sabe lá Deus o que mais, e sabonete com lauril como surfactante, sabe lá Deus o que mais. Então, aí você tem que ir evoluindo, a tua carreira vai ter que decolar, porque você vai ter que conhecer muito mais para conseguir controlar essa pele, para poder manter essas proteínas essenciais, a integridade da pele. A gente conversou muito na semana passada sobre, claro, água quente é bom, banho quente é bom, mas não é saudável para a pele, vamos pensar assim. E a gente está entrando, então, na fisiologia para tentar perceber o que acontece, por que existe uma desestruturação de pele. Vamos lá? Firme? Todo mundo junto? Então, vamos lá. A gente falando, então, da necessidade que a pele tem de segurar a água dentro dela, de manter esses índices de hidratação, justamente porque o próprio índice de hidratação, essa retenção hídrica que a pele consegue fazer dentro dela, já vai dando condições das proteínas essenciais da pele, que eu brinco que são minhas filhas, né? Elas terem condições de fazer o turnover e manter a integridade dos corneócitos em harmonia. Aí vai manter as 4 barreiras também. Lembra que a gente falou segunda-feira passada das 4 barreiras? A barreira química, a barreira física, a barreira imunológica e a barreira microbiológica da pele. Então, quando eu tenho água, eu tenho tudo na pele. Isso é a verdade. Os grandes autores, eles são unânimes em dizer uma pele hidratada consegue se recuperar muito melhor de qualquer agressão. Então, é fato que tudo aparentemente começa pela água, né? Mas eu acho que não, eu acho que na verdade começa pelos lipídios, porque se você tem integridade desses lipídios, desta barreira física, na verdade, que é a conjunção do brick mortar, que seria os corneócitos e os lipídios, o cimento intercelular, vamos pensar assim, você vai acabar tendo água na pele. A gente sempre fala muito que 96% do nível de hidratação de uma pele é via oral, sem sombra de dúvidas, mas
ela não vai conseguir ficar na sua pele se você não tiver essa integridade de barreira, porque você vai ingerir a água vai ser transportada, ela vai ser doada à derme, a derme vai doar água para a epiderme e vai evaporar, porque a barreira está aberta ali. Então, na minha opinião, esse sistema todo começa pela integridade dos lipídios. E nesse artigo de 2020, praticamente os autores levam a gente a entender realmente isso, que tudo começa pela integridade desses lipídios, pela integridade desses ácidos graxos, pela integridade dessas ceramidas, né? Você tem que ter a integridade de barreira. Até porque se você não tiver essa integridade de barreira, que vamos falar em português bem claro, é constituído da presença desses ácidos graxos, dessas ceramidas e desses lipídios. Por isso, a analogia que eu tenho feito da semana passada e de hoje de novo, o banho de água quente como um grande problema que a gente tem pela frente aí, né? Você também não vai ter a integridade de uma das minhas filhas, que é a filagrina. Porque a filagrina é a responsável por se hidrolisar e produzir o fator de hidratação natural que vai ser contido dentro dos corneócitos. Então, quando a gente tem uma pele extremamente áspera, extremamente descamativa, é fato que ali também não tem filagrina. Eu não tenho essa constituição. E aí o que começa a acontecer? É um ciclo vicioso, é uma avalanche. Então, eu tenho que pensar na reconstrução dessa barreira, e aí entram o que a gente falou na semana passada, dos hidratantes, das características dos hidratantes, deles serem umectantes, deles serem reconstrutores de barreira, deles serem hidratantes no sentido exato da palavra, né? Então, é muito importante não só eu usar a palavra hidratante de uma forma genérica, mas eu saber por que eu estou nominando aquele cosmético como um hidratante. Se ele vai conseguir mesmo ser um repositor de barreira. E aí não adianta a pessoa ficar agredindo a pele, ou com peeling em consultório, ou com água quente e sabão em casa, ou com demaquilante, ou com surfactante, ou com ácido salicílico em casa, que daí também não vai dar certo. Ou seja, é uma conjunção de fatores que está influenciando nessa, digamos assim, nessa proteção do fator de hidratação natural e na proteção dos próprios lipídios que são essenciais à vida da pele, tá? A gente sabe que eu acho que eu comentei semana passada sobre o brick and mortar, né? É um conceito, tijolo-cimento, da década de 60, isso foi bastante comentado, e daí na década de 70, uma indústria famosíssima, chamada Helena Rubinstein, desenvolveu pela primeira vez sinteticamente o que a gente chama de fator de hidratação natural, e ficou famosíssima por causa disso. Mas é porque ela tinha entendido que o hidratante, a grande função dele é reparar barreira. Por isso que eu não posso ficar sem usar o hidratante tópico. Não dá. Ah, mas eu vou só tomar água. Mas você vai precisar do hidratante tópico, nem que seja para ele fazer função de barreira. Se você não tem a função de barreira íntegra, todo aquele movimento de água que é necessário de ser feito via oral não vai ser o suficiente. Então, eu não posso esquecer, existe uma conjunção entre a hidratação oral e a hidratação tópica, e este hidratante tópico, ele por vezes tem muito mais função do que só ser um umectante ou um repositor de barreira. Eu tenho que sempre lembrar disso, é um pouquinho mais complexo, né? Essa integridade, então, de barreira, vamos pensar dessa forma aí do brick and mortar, né? Dessa harmonização dos corneócitos com os lipídios, que aqui vai representar toda essa grande coleção de lipídios que a epiderme tem. A função dela é justamente evitar a perda de água transepidermal, evitar a perda de água e evitar também a penetração de micro-organismos para dentro da epiderme, evitar a penetração de agentes químicos também. Por isso, um dos grandes conhecimentos que a gente tem hoje, 2021, né, é que não se usa filtro solar em peles com barreiras destruídas ou rompidas,
Por quê? Porque os ativos do filtro solar podem ser agentes agressivos e irritativos para a pele, e eles podem acabar gerando uma dermatite. Então, é o grande conhecimento que a gente tem, e a gente não pode desprezar essa informação. Desde praticamente 2018, mais ou menos, a gente já tem também muita literatura, e não é pouca, sobre esses elementos particulados que a gente chama de poluição, fazendo essa irritabilidade na pele e essa peroxidação lipídica na pele, desses próprios lipídios que compõem a barreira. Então, imagina se a barreira está destruída. Aí tem jeito mesmo, aí vai evoluir para as dermatites, para as atopias de pele. Então, hoje a gente tem condições de colocar no próprio hidratante esses agentes anti-poluição, para que essas micropartículas não fiquem aderidas aos lipídios intrínsecos da pele e não causem esta peroxidação lipídica que deixa a pele com uma aparência amarronada, fora a consequência a médio prazo e longo prazo da peroxidação, que seria a glicação do próprio colágeno por via reflexa, né? Então a gente tem essa glicação por conta desse acúmulo de de micropartículas de poluição na pele. A hidratação, então, claro, ela está diretamente relacionada com a retenção de água. Então, se eu destruo essa camada lipídica da pele, porque a água quente tem essa detergência e o sabão vai ter essa detergência, o sabonete vai ter essa detergência, é fato que eu vou perder muito da hidratação da pele, e junto com essa hidratação eu também posso estar perdendo essa proteína filagrina, que é a responsável pela produção do fator de hidratação natural. Então eu vou ter uma desidratação muito mais acentuada nesse período do ano onde a gente costuma tomar banhos mais quentes e mais demorados, né? A gente sabe, então, que o fator de hidratação natural, na verdade, ele é uma mistura de proteínas e outros elementos que possuem a capacidade de reter água no interior da epiderme. Tudo isso começa através dos grânulos de querato-hialina na camada granulosa. Então, na verdade, todo esse processo de produção de fator de hidratação natural já começa lá embaixo, na granulosa, quando toda a profiligrina vai se preparando para se transformar em filagrina, e a filagrina degrada em fator de hidratação natural. Então, tudo começa nesses grânulos de querato-hialina lá na camada granulosa. É fato que os peelings são uma forma extremamente direta de destruir, inclusive, esses grânulos de querato-hialina já lá na granulosa, né? Agora, o uso constante de sabão com alta detergência, quando eu falar sabão, vamos pensar os sabonetes, tá? Os shampoos também. E a água quente, todo dia, repetindo, vão acabar também fazendo essa destruição dos grânulos de querato-hialina e vão somar negativamente a queda, digamos assim, vai fazer uma queda muito grande nessa concentração de filagrina, que é a precursora do fator de hidratação natural. Tem também uma outra unidade histológica, que são os corpos lamelares, que até bem pouco tempo atrás, e quando eu falo bem pouco tempo atrás, é bem pouco tempo atrás mesmo, eles só seriam unidades estáticas de conjunção dos queratinócitos. Então, eles estariam ligados aos desmossomas, que são as pontes de união dos queratinócitos. A partir do momento que se começou a entender um pouco mais esses corpos lamelares, conseguiu-se entender que eles são fundamentais na integridade de barreira. E os corpos lamelares também têm lipídios junto com eles. Então, quando eu começo banho quente, eu começo a destruir também a formação desses corpos lamelares, e eles, a ausência deles, a destruição deles, também vai afetar a qualidade de barreira, a formação dos lipídios, das ceramidas e dos ácidos graxos. Então, hoje, a gente tem muito mais cuidado
com esses corpos lamelares, com a integridade desses desmossomas, com a integridade dos íons cálcios e epidermais, na tentativa de não agredi-los para que a barreira esteja íntegra. Isso partiu, esse estudo sobre os corpos lamelares, partiu de um ponto, digamos assim, de um ponto de partida das atopias. Porque os pesquisadores, eles queriam saber por que os portadores de atopias, então vamos abrir o leque aí, dermatites, psoriáticos, eczemas, né? Não conseguiam fazer essa filagrina, montar esse esquema todo dos grânulos de querato-hialina para partir e chegar no momento que a filagrina se degradaria e formaria o fator de hidratação natural. Eles queriam saber por quê. Por que tem pessoas que conseguem e por que pessoas não conseguem? E aí eles chegaram nessa conclusão, que esses corpos lamelares também são fundamentais. E daí eles também mapearam essa interferência da água quente e dos surfactantes na formação dos grânulos de querato-hialina, bem como nos corpos lamelares, que vão ser os formadores dos desmossomas. Então, mais um motivo para a gente compreender por que o paciente da gente, às vezes, é tão difícil recuperar uma dermatite do corpo, uma atopia do corpo, porque ele está sempre destruindo. Aí não evita banho de água quente, porque eu quero tomar banho de água quente, daí vou fazer hidroginástica, vou para a piscina, daí fica difícil. Se a histologia não consegue se recuperar, como é que eu quero que a coisa se recupere? Aí é fato, né? É muito mais fácil fazer uma injeção de corticoide ou usar um corticoide tópico, porque vai bloquear o prurido. E a gente sabe que o prurido, ou seja, qualquer atrito contínuo e excessivo sobre os queratinócitos, piora mais a lesão de barreira, destrói barreira. Então, seria um ciclo vicioso. O que a gente percebe no uso do corticoide é que o prurido cessa, porque o corticoide tem uma forma de bloquear o prurido. Então, diminuiu, vamos dizer assim, o atrito entre os queratinócitos, a minha fricção mecânica sobre eles. E aí, a dermatite cessa, mas não houve reconstrução dos lipídios, simplesmente houve uma cessação de atrito, do prurido. Então, quando eu parar o corticoide, o prurido vem e às vezes vem mais forte. Por isso que a cosmetologia investiu tanto em estudar e montar bases cosmetológicas terapêuticas. Por exemplo, a Copazil é uma, a Chalifin é uma também, que é extremamente terapêutica. A Cold Cream, nossa base, também é terapêutica, porque elas são ricas em fosfolipídios que vão recuperar e vão fazer não só o processo de umectação, mas vão fazer também a reposição dos ácidos graxos livres essenciais que são necessários para recompor toda essa barreira. E aí eu começo a reter água e daí parece que todo mundo fica bem. Vai ficando bem, né? Isso se tirar os agentes alergênicos da vida dessa pessoa também. E tem mais um outro capítulo que a gente pode um dia chegar e falar, que são os agentes alergênicos exógenos, principalmente o ácaro, as poeiras, né? São os principais. Nesse meio extracelular, então, onde a gente tem esses corpos lamelares, também nós vamos ter uns peptídeos antimicrobianos. Então, está aí a função antimicrobiana, a função imunitária que a pele promove quando ela tem barreira íntegra. Quando ela não tem, ela não vai conseguir fazer isso, né? A beta-defensina, a catelicidina, essa atividade antimicrobiana direta na ação da imunidade inata contra bactérias, vírus e leveduras. Mas aí vamos falar sério, se você começa a tomar banho de água quente todo dia, tudo isso vai para o saco. Porque ponto de partida é destruição dos lipídios, destruição de barreira. E aí aparece um fungo daqui, um fungo de lá, um pânus branco daqui, uma pitiríase versicolor de lá, uma pitiríase alba, ou sabe lá Deus o que mais, tudo que pode aparecer na pele. Tudo por conta da destruição de barreira. Outro artigo de 2021 aí, para a gente ver que, na verdade, nós estamos falando algo muito, mas muito atual, tá?
Aqui, os corpos lamelares, como eu tinha dito para vocês no slide anterior, eles começam a se desenvolver e a se tornar muito evidentes lá embaixo na camada espinhosa. Na basal não tem esses corpos lamelares, eles começam a se formar na espinhosa e se tornam abundantes na granulosa. Por quê? Porque eles precisam fazer com que a barreira dê certo, eles precisam dar condições da barreira, que é a capa córnea, ter a integridade de riqueza que ela tem dos lipídios. Então não esqueça que são as ceramidas, os ácidos graxos livres, o colesterol, o próprio colesterol que está ali, os esfingos lipídios, a esfingosina livre, a riqueza de lipídios, tudo isso estava sendo preparado. Agora, se você destrói essa capa córnea diariamente, de novo, vou frisar para ficar bem claro, com um banho quente, que é tão bom, nunca ele vai conseguir se formar, porque são unidades histológicas extremamente sensíveis. Isso aqui não tem blindagem de chumbo e consegue se manter perante essa adversidade do mundo moderno que a gente vive hoje, com essa facilidade de tomar um banho quente rápido, aquecer a água rápida, vamos pensar assim, e manter a água num aquecimento constante, né? Então, essa desorganização, né, é a principal, digamos assim, responsável pela não formação adequada da barreira no extrato córneo. Então, eu tenho que pensar que isso não é uma coisa que se reconstrói do dia para a noite. Quando ela está destruída, eu vou ter que levar algum tempo para reorganizar. Por isso que a gente diz sempre que quando há uma desorganização de barreira, uma destruição grave de lipídios, claro, eu tenho que tirar o agente que está fazendo com que isso se destrua. No caso que a gente está pensando hoje aqui é o banho de água quente, mas eu também tenho que dar condições da pele se reorganizar. Por isso que a gente escolhe uma base, um veículo, água-óleo, para encharcar realmente essa pele de lipídio, de esfingos lipídios, de fósforos lipídios, dos ácidos graxos, seja lá, né? E aí você consegue ter uma melhora na qualidade daqueles grânulos de querato e hialina que vão ser os precursores da formação da profiligrina, da filagrina e do fator de hidratação natural, bem como dos próprios corpos lamelares que dão unidade de sustentação aos desmossomas e vão deixar com que esses queratinócitos façam o turnover dele de uma forma adequada e consigam construir a barreira da capa córnea. Por isso que às vezes eu falo, vamos tirar um pouco a água quente aqui do assunto, vamos falar um pouco mais da nossa prática diária aí. Por isso que eu falo tanto de peeling. Peeling não é só ir lá e destruir tudo, é o que foi que você destruiu e como você vai reconstruir isso. Porque normalmente os peelings são na face, e aí se você reconstrói errado ou de uma forma inadequada, vem acne de rebote. Ou se você não reconstrói, vem as dermatites, vem as atopias. A mulher fica se coçando que não aguenta mais de coceira no rosto. Mas eu poderia levar o mesmo exemplo da água quente para os peelings. É a mesma fisiologia, para falar a verdade, né? Então, esses corpos lamelares, que a gente está falando tanto, né? Eles são ricos em glucosilceramidas, em esfingomielinas, em colesterol e outros lipídios. Então, de tanto que a gente está falando lá das ceramidas, dos ácidos graxos, dos colesteróis, né? Tá aqui ele aparecendo, ele faz parte desses corpos lamelares, e a água quente é capaz de destruir isso, assim como os surfactantes fortes, o lauril, assim como o ácido salicílico, assim como os peelings lipofílicos, o retinóico é o mais destruidor de todos. Então a gente tem que entender o que eu faço e o que eu destruí. Tá, eu destruí, tá bom, destruí, precisava destruir, então eu vou reconstruir. Então, se a pessoa te diz, mas eu preciso tomar banho de água quente, porque eu não vivo sem um banho de água quente, então você vai dizer, então tá, eu sei o que você está fazendo, eu sei como eu vou reconstruir isso. Agora, se eu não fizer a minha parte enquanto cosmetóloga, o que vai acontecer é que ela vai evoluir para uma patologia de pele, uma dermatite, uma atopia, ou vai piorar talvez até uma psoríase que ela tenha, uma ictiose que ela tenha, e daí o que acontece? Vai para o corticoide. A medicina vai dar o corticoide, né? E também
esses corpos lamelares, eles contêm dentro dessa estrutura histológica dele proteases, que na verdade são as responsáveis pela finalização do turnover. Por isso que a pele tem um ciclo de turnover. Fisiologicamente, a gente vê no Guyton isso, 14 dias para subir, mais 14 para cair, mas o próprio Guyton diz isso, é o fisiológico. Na vida real não tem, tá? Na vida real pode ser 14 para subir, mais 30 para cair. Mas são essas proteases que não deixam a córnea não soltar. A córnea tem que soltar. É uma coisa imperceptível a olho nu, mas tem que acontecer. E são essas proteases dos corpos lamelares quem fazem com que isso aconteça de uma forma fisiológica, de uma forma natural. Agora, se você vai lá e mete uma água quente, não tem nem corpo lamelar. Daí você quer o quê? Aí a pele vai ficando espessa e vai ficando com uma aparência descamativa, assim, parece um pó branco. Porque tudo baseado nos corpos lamelares foi destruído. E aí eu não tenho nem a protease para me ajudar a finalizar o turnover, né? Tá aqui, é o que eu acabei de falar. Essas enzimas, essas proteases, essas enzimas proteolíticas são responsáveis pela finalização, a fase final do turnover, que é a parte que afeta a capa córnea, que faz essa capa córnea não ficar espessa. Às vezes a gente tem que entrar com um peeling para dar uma afinada ali, porque talvez as proteases não estejam bem adequadas, não estejam em quantidades adequadas para cuidar disso, ou às vezes até o próprio turnover está lento demais. Mas uma coisa eu garanto para vocês, banho de água quente todo dia vai cagar com tudo. Essa é a palavra certa, que não tem outra para dizer. Esses defeitos, então, nos corpos lamelares, a diminuição na quantidade de lipídios, fato, água quente desagrega lipídio. Defeitos de barreira, diminuição na quantidade da filagrina, involucrina e outras proteínas fundamentais da pele, né? São, com certeza, a causa do desenvolvimento e do agravamento de diversas doenças de pele. Então, essas doenças de pele que são caracterizadas por prurido, que formam... coça, que dá vontade de coçar, são fruto dessa desestruturação, não só do lipídio, não só da filagrina, mas também dos corpos lamelares. Então, eu começo a perceber que é muito mais complexo estudar a epiderme do que simplesmente aprender camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, camada córnea. É muito mais complexo que isso. E esse conhecimento é que traz para a gente a base da cosmetologia necessária, que eu preciso entender, que eu preciso estudar e que eu preciso compreender, né, para eu poder saber se a formulação cosmética que a pessoa está usando vai conseguir dar conta daquele problema. É fato, não nego, que a cosmetologia não faz milagre, que esse cliente, esse paciente também vai ter que colaborar, né? Mas pelo menos a minha parte, que é entregar uma cosmetologia de alta tecnologia ou uma cosmetologia eficiente, eu estou fazendo. Agora o paciente tem que fazer a parte dele, né? Então, começa por aí. Fato, então, que esse desequilíbrio é o principal, digamos assim, responsável pela diminuição da água epidermal, ou epidermal e dermal. Então, vamos falar como a literatura diz, é o principal responsável pelo aumento da perda de água transepidermal. Deixa eu beber uma água, está me dando sede, só um pouquinho. Então, é fato, gente, que fica muito claro agora as coisas. Fica muito claro agora as coisas para a gente entender o que uma água quente faz de mal para a pele, mas pior ainda se a água quente estiver associada a um surfactante do tipo Lauril, né? Então, pior ainda. Eu espero que vocês tenham compreendido o porquê que nós passamos 2 segundas-feiras juntos falando sobre água quente. Então, eu desejo a todos vocês um bom banho.
Desejo que a partir de hoje vocês olhem com outros olhos a anamnese de vocês, inclusive quando o desafio for reconstrução de barreira, porque às vezes a gente fica preocupado só com lavar o rosto e esquece que é muito difícil a gente entrar num chuveiro e não jogar uma água quente no rosto também. É muito difícil. Olha, dá para contar nos dedos quem eu conheço que consegue entrar no chuveiro e não lavar o rosto, né? Porque a gente gosta de deixar a água correndo no pescoço, aí a gente dá uma lavadinha. Às vezes até usa touca de banho, tá, para não molhar os cabelos, mas o rosto a gente molha. E é fato que no inverno a nossa água é daquelas assim que esfumaceia o chuveiro. Para quem não é do sul do país, quer ter uma experiência diferente na vida, vem para o sul, vem conhecer o que é frio, porque realmente no norte e nordeste não tem frio. O que vocês chamam de frio aí nem se assemelha, não chega nem perto do que é o nosso frio aqui, tá? Mas é um estado de arte também, vamos pensar assim. É uma coisa que só quem já vivenciou é que sabe. Inclusive, tem gente do norte, do nordeste, até do centro-oeste, né? Que vem para o sul, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para ver a neve. Porque é um espetáculo. Vamos falar sério que é um espetáculo, né? Só a nossa neve tá caindo em época errada. Tinha que cair no Natal. Eu queria tanto um Natal com neve, que nem a gente vê nos filmes, mas aqui não. Aqui não é no Natal. No Natal tá quente que é o bicho. Tem 3 sol para cada pessoa. Mas é um encanto, a paisagem fica maravilhosa. E um banho quente é bom pra caramba para todo mundo. Um beijo grande, fiquem com Deus e eu espero que tenha valido a pena. Bom banho para todo mundo. Tchau!